Pode o pensar resolver nossos problemas? O pensamento não resolveu nossos problemas, e eu creio que ele jamais conseguirá resolvê-los. Temos confiado no intelecto, pensando que ele pode nos mostrar o caminho por onde nos livraremos de nossas numerosas complicações. Quanto mais astucioso, quanto mais depravado, quanto mais sutil o intelecto, maior as variedades de sistemas, teorias e ideias. E as ideias não resolvem nenhum dos problemas humanos. Nunca o resolveram, nunca o resolverá. A mente não é a solução. A ação do pensamento, evidentemente, não é a ação que nos libertará de nossa dificuldade. Me parece que, em primeiro lugar, deveríamos compreender esse processo do pensar, para podermos, então, talvez, passar além. Porque, deixando de existir o pensamento, estaremos, provavelmente, aptos a encontrar um modo de ação que nos possibilite resolver nossos problemas, tanto individuais como coletivos. O pensar não resolveu nossos problemas. Os homens talentosos, os filósofos, os eruditos, os líderes políticos não resolveram, de fato, nenhum dos problemas humanos, que são as relações entre vocês e outra pessoa, entre vocês e eu. Até agora, temos feito uso da mente, do intelecto, como meio de investigar o problema, esperando, por essa maneira, encontrar uma solução. Pode o pensamento dissolver nossos problemas? O pensamento, quando entregue a pesquisas científicas ou atividades técnicas, não está sempre interessado na autoproteção? Na autoperpetuação, sempre condicionado? Sua atividade não é egocêntrica? E pode esse pensamento resolver, em algum momento, qualquer dos problemas que o próprio pensamento criou? Pode a mente, que criou os problemas, resolver as coisas que ela mesma produziu? Ora, sem dúvida, pensar é uma reação. Se te faço uma pergunta, reagem a ela. Reage de acordo com a memória, os preconceitos, a educação, o clima, enfim, todo o fundo do seu condicionamento. Reagem e pensam de acordo com esse fundo. O centro desse fundo é o eu, no processo da ação. Enquanto não compreendermos esse fundo, enquanto não compreendermos o processo do pensamento, o eu que cria o problema, teremos o inevitável conflito, interior e exteriormente, no pensamento, na emoção, na ação. Não há solução, por mais engenhosa, por melhor concebida que seja, capaz de pôr fim ao conflito entre o homem e o homem, entre vocês e eu. Reconhecendo esse fato, percebendo como o pensamento brota e de que fonte brota, perguntamos: pode o pensamento terminar? Este é um dos problemas, não é verdade? Pode o pensamento resolver nossos problemas? Pensando a respeito de um problema, ele fica resolvido? Já passamos por diversas formas de problemas: econômico, social, religioso, e nenhum deles foram resolvidos pelo pensar. Na vida diária, quanto mais pensamos a respeito de um problema, mais complexo, mais insolúvel ele se torna. Não é isso que acontece na vida real, na vida de cada dia? Pode-se, refletindo sobre certas facetas do problema, perceber mais claramente o ponto de vista de outra pessoa,
O pensamento, entretanto, não pode ver o problema na sua totalidade, na sua plenitude. Só pode vê-lo parcialmente. E uma solução parcial não é uma solução completa. E, portanto, não é solução. Quanto mais pensamos a respeito de um problema, mais o investigamos, analisamos e discutimos, nesse caso, mais complexo ele se torna. Será possível olhar o problema globalmente, de maneira total? Como isso é possível? Porque esta parece ser nossa principal dificuldade. Nossos problemas estão se multiplicando. Há iminente perigo de guerra. Toda espécie de perturbações em nossas relações. Como podemos compreender tudo isso globalmente como um todo? É claro que o problema só pode ser resolvido quando sabemos olhá-lo como um todo e não por seções, não dividido. Ora, isso só é possível quando o processo do pensar, que tem sua fonte no eu, no ego, no fundo de tradição, de condicionamento, de preconceito, de esperanças, de desespero, deixou de existir. Pode-se compreender esse eu não por meio de análise, mas pelo percebimento da coisa do jeito como ela é? Pelo percebimento da coisa como um fato e não como uma teoria? Sem procurar dissolver o eu com o objetivo de obter um resultado, mas observando a atividade do eu, do ego? Podemos olhá-lo sem fazer nenhum movimento no sentido de o destruir ou de o estimular? Este é o problema, não é verdade? Se em cada um de nós se tornar inexistente o centro do eu, com seu desejo de domínio, posição, autoridade, subsistência, autoperpetuação, não há dúvida de que nossos problemas deixarão de existir. O eu é um problema que o pensamento não pode resolver. Isso requer uma percepção que não vem do pensamento. Estar consciente, sem condenação ou justificação, das atividades do eu, estar simplesmente consciente, isso basta. Se estão conscientes com o objetivo de descobrir como resolver o problema, com o objetivo de transformá-lo, com o objetivo de produzir um resultado, nesse caso, esse percebimento ainda está dentro da esfera do eu, do ego. Enquanto estamos em busca de resultados, seja pela análise, seja pelo percebimento, pelo exame constante de cada pensamento, nesse caso, continuamos dentro da esfera deste, isto é, dentro da esfera do eu, do ego, ou como quiser chamá-lo. Enquanto houver atividade da mente, não pode haver amor. Quando houver amor, não existirão problemas sociais. O amor não é coisa adquirível. A mente pode procurar adquiri-lo como uma nova ideia, um novo utensílio, uma nova maneira de pensar, mas não pode se encontrar no estado de amor, enquanto o pensamento estiver tentando adquirir o amor. Enquanto a mente está tentando alcançar um estado de não-avidez, ela continua sendo ávida, não é verdade? Desse mesmo modo, enquanto a mente quer, deseja e age para alcançar o estado em que existe o amor, estará negando esse estado. Percebendo esse problema, este complexo problema do viver, nos tornando conscientes do processo do nosso pensar, percebendo de fato que ele não conduz a lugar algum, ao compreendermos isso profundamente, nesse caso, surgirá um estado de inteligência que não é individual nem coletivo. Então, o problema das relações do indivíduo com a sociedade, com a comunidade, com a realidade, deixa de existir, porque só assim há inteligência. Só essa inteligência, a meu ver,
pode resolver nossos imensos problemas. A inteligência não pode ser um resultado. Ela nasce quando compreendemos, na sua totalidade, o processo do nosso pensar, não só no plano consciente, mas também nos planos mais profundos e ocultos da consciência. Para compreender qualquer desses problemas, é preciso que a mente esteja muito tranquila, muito silenciosa, para encarar o problema sem impor ideias ou teorias, sem distração. Esta é uma das nossas dificuldades, pois o pensamento se tornou uma distração. Quando desejo compreender, observar uma coisa, não tenho que pensar a respeito dela, devo olhá-la. No momento em que começo a pensar, a ter ideias, opiniões a seu respeito, nesse caso, estou num estado de distração, desviando a observação da coisa que preciso compreender. Sem dúvida, a mente que é muito tranquila, a mente que não está sendo destruída pelo próprio pensamento, a mente que é aberta, pode encarar o problema de maneira muito direta e muito simples. É essa capacidade de olhar os nossos problemas sem nenhuma distração que representa a única solução. Para isso, é preciso que a mente seja muito tranquila, muito serena. Essa mente não é resultado, não é produto do exercício, de meditação, de controle. Ela não nasce de qualquer espécie de disciplina, constrangimento ou sublimação. Ela nasce sem nenhum esforço por parte do eu, do pensamento. Nasce quando compreendemos o processo total do pensar, quando posso ver sem nenhuma distração. Nesse estado de tranquilidade, da mente que se acha verdadeiramente silenciosa, existe o amor. E só o amor pode resolver todos os problemas humanos. Jiddu Krishnamurti, A Primeira e Última Liberdade, páginas 94 a 98.